Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo número 12. Só mais uma vez, reforçando com os irmãos, o porquê de eu estar usando essa máscara, porque eu estou fazendo uns procedimentos dentários para simples correções. E dentro de mais alguns dias estará já encerrado os procedimentos, E daí, então, eu estarei tirando a máscara, tá bom, irmãos? Tá? É só por esse motivo que eu estou usando, tá certo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vamos à leitura da mensagem que está em 1 Coríntios, capítulo número 12, O título da mensagem é acerca da diversidade de dons espirituais. Vou repetir. Acerca da diversidade de dons espirituais. 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. A unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Ou não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Vou repetir. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo? Não será por isso do corpo?
E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo. Vou repetir. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Vou repetir esses últimos 2 versículos. Os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Meus queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus, aí ouvintes, telespectadores do meu canal. Essa palavra de Deus que nos dá aqui o apóstolo Paulo, usado pelo Divino
Espírito Santo do Senhor. É uma palavra muito ilustrativa, no sentido de valorizarmos uns aos outros, né? Paulo fez questão, aqui nesta palavra, de mostrar para todos nós, né? Na verdade não é Paulo. Paulo foi usado pelo Espírito Santo do Senhor. Quem fez questão de mostrar, faz questão de mostrar, é Deus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Pai, é o Senhor Jeová dos Exércitos, é o Criador dos céus e da terra e do mar, de tudo quanto neles há. É o Eu Sou, é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, é o meu Deus. Ele usa os teus servos para passar a mensagem que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer. É simples assim, né? E 1 Coríntios 12 mostra para nós a grande necessidade que existe da unidade na igreja. Essa palavra faz com que nós entendamos que não há ninguém na igreja, a igreja de Cristo, as verdadeiras, as legítimas, né, as genuínas, não há ninguém mais importante que o outro na igreja. Todos temos para Deus a mesma importância. Todos os operadores de Deus na igreja, não tem ninguém mais importante que o outro. Não adianta ninguém bater no peito e falar eu sou, porque tem um dom que o outro não tem, né? Aqui a palavra mostra a importância de sermos membros uns dos outros. Para que tenhamos um perfeito entendimento da importância dos mais simples, dos mais humildes, dos mais irrelevantes, né? Para que nós entendamos que esses têm a mesma importância e o mesmo valor que nós na igreja, né? Paulo mostrou aqui um corpo, né? Mostrou aqui um corpo humano, né? Com todos os seus membros. Então nós vejamos aqui, nós analisamos essa palavra, a quantidade de membros que tem um corpo, né? E se faltar um dos membros, este corpo não é perfeito, né? Se faltar um dos membros, esse corpo, alguma parte do corpo vai ter que fazer um sacrifício maior para compensar a falta daquele membro que está faltando. Por isso, um corpo perfeito, ele tem todos os membros também perfeitos, né? E cada um tem a sua operação, né? Cada um tem a sua função, cada um tem a sua... A missão do corpo é uma só, em todos os sentidos, embora tenha variedades, né? Mas todos os membros trabalham ao mesmo tempo, auxiliando aquele membro do corpo que estiver sendo mais usado naquela operação. A cada operação tem um membro que tem uma necessidade maior, né? Mas todos os outros cooperam para que aqueles que estão sendo ali, que pegou a linha de frente naquela operação momentânea, né? Todos cooperam para que a operação daquele que está na frente seja perfeita. Por isso, todos têm o mesmo valor. Não tem um membro sequer mais importante que o outro. Paulo demonstrou aqui, né? Mas vamos nós, né, após a leitura dessa explanação, para a meditação de versículo por versículo, para que nós possamos melhorar ainda mais o entendimento dos nossos irmãos, né? Com um único objetivo, irmãos. A palavra de Deus, ela é pregada nos 4 cantos da terra, com um único objetivo, para que todos herdem o reino dos céus, para que todos venham a Cristo. A palavra afirma que Deus, a vontade de Deus é que todos se salvem e que ninguém se percam. Esta é a vontade de Deus, né? Quando fala Deus, está falando do Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3 pessoas numa só, né? Deus é isto, né? Deus, ele é Deus no plural, porque são 3 em um. É Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são Deus. Cada um tem o seu nome individual, mas juntando chama-se Deus, né? Tem o Deus Pai, o
Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os três se formam um só corpo, né? Que é Deus, né? O Todo-Poderoso, né? O Senhor Jeová dos Exércitos. E a palavra sai nos exortando aqui, 1 Coríntios 12, palavra extraordinária que eu gosto demais, gosto muito, sempre gostei, né? Acerca da diversidade de dons. É porque na igreja, irmãos, principalmente a igreja pentecostal, né? São vários ministérios, vários nomes de igreja, milhares e milhares de congregações, né? E tem aqueles irmãos que se acham mais importantes que os outros, porque tem um dom que o outro não tem. Um dom que às vezes na igreja é mais usado do que o outro. Um dom que às vezes tem mais importância que o outro na igreja, na operação do dia a dia. Não é que tem mais importância, tem mais necessidade, né? Por causa do tipo de problemas que as pessoas acumulam, né? Então Paulo mostra aqui que jamais nenhum de nós devemos nos vangloriar por sermos usados por Deus, um dom que Deus nos deu, que nos foi dado pelo seu Divino Espírito Santo, que nos usa nessas operações todas, né? Jamais devemos menosprezar os irmãos que têm menos importância na igreja, porque são menos usados, são menos requisitados, né? São menos conhecidos, né? São menos convidados para estar aqui, ali ou lá, pregando nas igrejas, né? Paulo mostra a necessidade da humildade que nós temos, que não existe operação na igreja, né? Que não é feita por todos os membros do corpo, né? A igreja de Cristo, ela é um só corpo, né? E Cristo é a nossa cabeça, e Deus a cabeça de Cristo. Então, de modo que nós somos três em um. Os membros, que é o corpo de Cristo. Cristo, que é a cabeça da igreja, que é os membros, nós somos a igreja. E Deus, que é a cabeça do Pai, que é a cabeça do Filho de Cristo, né? Até nisso Deus fez três, né? Eu falo muito isto sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Eu faço menção disso em relação a votos, né? Votos, ofertas, né? Eu faço muito menção desse sentido, né? E os irmãos que me conhecem pregando na igreja sabem disso. Então, de modo que até nisso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fez questão que também fosse três, né? Nós, os membros, somos a igreja. A igreja não é o prédio, e sim os irmãos que ali estão. Nós somos a igreja viva, né? Nós somos a igreja viva de Cristo, né? E Cristo, ele é a nossa cabeça. E Deus é a cabeça de Cristo. Nós somos três em um, né? Então, a importância de respeitarmos, né? De tratarmos com a mesma importância, com o mesmo sentimento, o mesmo respeito e consideração cada membro da igreja. Que todos têm a sua importância na hora de levantarmos e agirmos, né? Todos têm a mesma importância, né? Por mais singela que seja, né? E a palavra segue falando aqui, né? A diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, né? Ignorante, que a palavra de Deus afirma, irmãos, não é um xingamento, né? A palavra não está xingando nenhum irmão de ignorante, né? Não é uma palavra ofensiva. Ignorante, que a Bíblia fala, é falta de conhecimento. A pessoa que não lê, ele não entende. Se ele não entende, ele não sabe. Se ele não sabe, ele não age em conformidade com o entendimento perfeito daquilo que tem que ser feito, né? Por isso Jesus disse, né? Vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E Pedro fala, né? Em relação, segundo Pedro 3,18, né? Que nós precisamos buscar o conhecimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do teu Divino Espírito Santo. Tem que buscar esse conhecimento para poder agirmos em conformidade com a palavra, né?
Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Ou seja, por falta de conhecimento do verdadeiro Deus, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, nós não seguíamos, nós não buscávamos, nós não servíamos o verdadeiro Deus, o Deus vivo, né? Aquele que fez os céus, a terra e o mar. Aquele que fala, que ouve, que responde, que escuta, que faz, que anda, né? Este é o verdadeiro Deus, é o Deus vivo, né? É disso que Paulo está falando aqui, que nós éramos gentios, levados pelos ídolos mudos, né? Quem são os ídolos mudos? São aqueles que têm perna, mas não andam. Têm olhos, mas não falam. Né? Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não tem som. Estes são os ídolos mudos. É disso que Paulo está falando. Que todos nós éramos gentios, levados pelos ídolos mudos. Que nada pode fazer por nós. Mas nós críamos, né? Mas o Senhor, graças a Deus, nos resgatou, nos mostrou quem é o verdadeiro Deus. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o homem, né, o ser humano que não crê em Jesus Cristo, né, que não fala, que não crê em Jesus Cristo, que ele é o verdadeiro Filho de Deus, é porque ele não tem o Espírito Santo. Porque se ele tivesse, ele teria plena convicção, teria plena certeza que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus foi enviado aqui na terra para a vida dele salvar a minha, a sua e a nossa, né? Para livrarmos do fogo do inferno, da condenação eterna. Sermos lançados naquele dia nas trevas exteriores com Satanás e seus seguidores, né? Ele não sabe disso, porque ele não tem o Espírito Santo do Senhor. E Paulo fala, a palavra fala também, aquele que afirma que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Esse que afirma, que confessa, chama fruto dos lábios. Esse tem o Espírito Santo do Senhor. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Esse não duvida. Esse crê e confessa, né? Este é um verdadeiro adorador. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus, né? Aleluia, Pai. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, Paulo está mostrando aqui, irmãos, a Bíblia fala aqui de 9 dons espirituais, né? O dom da palavra, da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom da fé, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de profecia, o dom do discernimento dos espíritos, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. Todos esses dons nos é dado e somos usados por um mesmo Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Né? E fala que há diversidade de ministérios, ou seja, aquilo que cada um de nós somos na igreja. Né? Cada um de nós está na igreja. Né? São vários ministérios na igreja. Né? Não é ministério de igrejas, é ministério na igreja. Né?
São vários ministérios. Qual é o seu ministério, irmão? Ah, o meu é do louvor. Qual é o seu ministério, irmão? O meu é da palavra. Qual é o seu ministério, irmão? Ah, o meu é de exortar. E vai por aí afora. É desses ministérios que a palavra está falando. Não está falando da diversidade de igreja, não. As igrejas todas é como se fosse uma só igreja. Né? São milhares, talvez bilhões de igrejas. Né? Mas o Paulo está falando de dons espirituais. Né? Tanto dons espirituais como ministérios que existem dentro da igreja para que tudo funcione em harmonia ou harmonicamente. Né? Nada fica capenga, nada fica sem funcionar. Todas as partes da igreja, ao mesmo tempo, vai em forma de um eitão, tudo funcionando perfeitamente bem, né? Que nos é dado pelo Espírito Santo do Senhor. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Né? Ou seja, a igreja, para funcionar harmonicamente bem, né? Uma verdadeira igreja de Cristo, ela funciona exatamente como uma orquestra. Nós sabemos que uma orquestra tem ali um número muito grande de participantes, de músicos, né? E tudo funciona harmonicamente bem. Você uma grande orquestra, você não vê nada fora do compasso, nada fora do tom, nada fora da harmonia. Funciona harmonicamente, ou seja, é uma verdadeira maravilha. Você para e fica observando cada músico com o seu instrumento, cada músico usando um instrumento diferente, mas ali o maestro com a sua batuta, né, conduzindo aquela orquestra, né, tem ali muitos componentes, né. Eu conheço a orquestra com 60 componentes, né, e funciona como se fosse um só tocando. Você vê o som diferente de cada instrumento, mas no mesmo ritmo, no mesmo tom, na mesma ali em perfeita harmonia. Né? É disso que a palavra está falando aqui em relação, né? em relação à manifestação do Espírito Santo. Né? E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Né? Um toca violino, outro toca pandeiro, outro toca órgão, outro toca percussão, e assim outro toca guitarra, outro toca órgão, e assim vai. Todos juntos na mesma melodia, numa só melodia, num só tom, num só compasso, e sai aquela maravilha. Né? Assim é a operação de Deus na igreja com seus membros, né? Através do divino Espírito Santo do Senhor. Né? As verdadeiras igrejas de Cristo não é uma bagunça, pelo contrário, é uma maravilha, é coisa tremenda, é Deus operando milagres, sinais, curas divinas, sinais e prodígios, maravilhas, é Deus operando tudo de forma extraordinária, né? E o culto sai perfeito. No final do culto saem todos repletos, todos satisfeitos, todos felizes, todos alegres, né? Cheio da graça de Deus, que Deus operou na vida dele, dela, minha, sua e nossa, de forma harmônica com seu divino Espírito Santo. É disso que Paulo está falando aqui em relação aos dons espirituais, né? Aleluia, Pai. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Né? E vocês observem que na igreja tem a quantidade de membros que for. Né? Todos têm utilidade para a obra de Deus, para que o culto saia perfeito. Não fica ninguém que não possa fazer nada. Não fica ninguém que não saiba fazer nada. Todo mundo pode fazer alguma coisa e o final fica tudo perfeito. Né?
ainda que há de um dia para o outro, né? Os frequentadores, os membros, né? Os obreiros, há às vezes um certo revezamento por necessidade de uma coisa ou outra, mas todos os dias o culto sai perfeito, né? Sai afinado, né? Em perfeita harmonia, de acordo com a santa palavra de Deus e a operação do Espírito Santo do Senhor, porque é Ele quem opera tudo em todos. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Primeiro dom, porque pelo Espírito é dada, a palavra segue falando aqui, porque pelo Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada. Por que é dada a cada um para o que for útil? Para que todas as necessidades da igreja sejam atendidas. Para que não fique capenga, né? É igualzinho um posto de saúde, né? Um posto de saúde do SUS, que tem todas as categorias de profissionais de saúde ali trabalhando, além de todos os enfermeiros capacitados, todo o corpo técnico ali, todo o corpo das pessoas que conduz no dia a dia, a base do posto, mas tem os profissionais, né? Ali tem cardiologista, ali tem ginecologista, ali tem pediatra, ali tem fisioterapeuta, ali tem clínico geral, tem tudo, né? Assim é a Igreja de Cristo, a forma que o Senhor preparou a sua igreja, né? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom do discernimento dos espíritos, e a outro, o dom da variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera, mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um. Para quê e por quê? Para que o culto saia perfeito, para que não falte nada, né? É como as pessoas que vão no hospital, acabei de falar, uns vai lá precisando consultar um cardiologista, tem, tá lá. Outro vai lá precisando consultar um ginecologista, tem, tá lá. Outro vai precisando consultar um pediatra, tem, tá lá. Outro vai consultar precisando um fisioterapeuta, tem, tá lá, né? E assim por diante. Não falta médico para o adulto, não falta para a mulher, não falta, seja homem, seja mulher, não falta para a criança, tem um profissional para todas as necessidades das pessoas que ali entram naquela porta. E assim é na Igreja de Cristo, né? E a Igreja de Cristo é mais completa, né? Não tem esse negócio de hoje não veio, hoje faltou, não, né? O Espírito Santo do Senhor está ali e Ele opera tudo em todos, né? Amanhã eu quero estar voltando essa palavra aqui em relação aos dons espirituais, que o nosso tempo hoje já foi, para que nós possamos ilustrar um pouquinho mais essa grandeza de Deus, essa maravilha de Deus, essa dádiva de Deus, né? Esse paráclito divino, que é o Espírito Santo do Senhor, operando tudo em todos na igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.